Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente. Vamos junto, firmes e fortes, pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Bom, nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre como foi a reunião de hoje. Nós tivemos um encontro aí com o senador Randolfo Rodrigues, pelo estado de Amapá, que é um senador, uma figura política de muita importância no cenário nacional, com certeza de grande destaque. Crítico, né? Ele é oposição, ele é um historiador, tem um pensamento muito rápido, muito inteligente e responde à altura aos ditames aí dos que atacam a democracia e tudo mais. Ele fez uma fala muito bacana diretamente aos jovens, né? Alunos e alunas, senadores, né? Jovens estudantes que estão aí desenvolvendo esse projeto Jovem Senador, tendo a experiência, né, vivenciando como que se dá o legislativo, como que se faz um projeto de lei, como que atua a casa que é o Senado Federal. Bom, nessa reunião também quem se apresentou como palestrante foi o Eduardo Bueno, que é jornalista, escritor, crítico, né, tem algumas visões interessantes, outras bem críticas à história brasileira como é contada geralmente nos livros didáticos. Vou comentar algumas partes desse encontro, tá bom? Vamos juntos. Vou cumprimentar só aqui a minha presidente do Senado. Tudo bom? Tudo bem? Meu outro conterrâneo, estão meus dois estados. Estão meus dois estados aqui reunidos. Entendeu? Que eu nasci e o que eu vivo. Pessoal, é importante destacar a presença do senador Randolfo no auditório. Ele já chega cumprimentando a jovem senadora que é presidente, né? Destaque. E ainda fala que os dois têm aí uma relação muito importante por conta de representar um estado no qual o estado que ele nasceu e outro o estado no qual ele atua e reside na atualidade. É importante destacar também que a professora ficou muito contente, né? Ela estava do meu lado. Ela gostou muito da atitude do senador e acompanhou a palestra, né, sobre a história do Brasil e sobre a independência com muita atenção. A Érica Seolin também estava participando do evento, né, e conversou um pouco com os estudantes e com os palestrantes. Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, senhora Érica Seolin. Em razão das comemorações do bicentenário da Independência, o Conselho Editorial do Senado Federal irá disponibilizar exemplares da publicação Vozes do Brasil, a linguagem política da independência, para os jovens senadores e senadoras, assim como para seus professores orientadores. O tema a ser abordado pelos palestrantes é o Parlamento Brasileiro e suas funções constitucionais, ou seja, o papel constitucional de parlamentares no Brasil, com o propósito de esclarecer os direitos e deveres dos cidadãos, bem como explicar de que forma a atuação dos deputados e senadores pode influenciar nossas vidas. Com a palavra, o senador Randolfo Rodrigues. E, ao final, será disponibilizado espaço para perguntas. Tenham todos um excelente dia. Deixa eu facultar para iniciar aqui uma das responsáveis por essa atividade, que é a nossa secretária de Comunicação do Senado, a doutora Érica Seolin. Então, Érica, por favor, primeiro lhe ouvimos. Muito obrigada, senador. Bom dia a todos e todas, jovens senadores, professores. É uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui com vocês, ao lado do senador Randolfo Rodrigues, que é um historiador que enche os ouvidos e os olhos de ouvi-lo falar. Já tive essa oportunidade, obrigada por vir aqui também falar um pouco conosco. Bom, o senador Randolfo também cumprimenta novamente, né, a Keren do estado de Amapá e o Manuel do estado de Pernambuco, ambos aí participando na mesa, né, diretora. Está de vossos serviços aqui para poder conversar com a moçada, senhoras senadores, senadoras, senhores jovens senadores, senhores professores, monitores, tutores. Usar o termo tutor, já que a gente vai falar de bicentenário, vamos usar como se utilizava no século XIX, que assim é que José Bonifácio era de Dom Pedro. São das histórias rapidinhas que a gente quer contar. Primeiro, eu queria agradecer também a todas as jovens e os jovens senadores pela honra de ter conduzido
a jovem senadora do meu estado, a Keren, para ser a presidente do Senado na vigência deste jovem senador. Até deu certo aí. A Keren e o Manuel. Pernambuco foi o estado que eu nasci. O Amapá. Exatamente, Manuel. Olha como ele está bem informado, né? Amapá é o estado que me adotou, em que eu vivo durante 30 anos, né, Keren? Então, eu fico muito honrado em os dois estarem juntinhos, perto aí, e ao mesmo tempo me sinto um tanto orgulhoso, né, de ter a amapaense como presidente do Senado. Então, vamos a uma rápida digressão. Eu queria aqui me dedicar a falar com vocês, e por isso eu pedi o apoio do luxuoso do Washington aí, que muito bem apresentou o site para vocês, porque eu queria falar um pouco sobre as atribuições de vocês, o Senado, como funciona, né, onde tudo isso está estabelecido. Que é num livrinho que vocês têm que seguir e que todos os cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras têm que seguir. Aliás, é esse livrinho que define nós brasileiros como cidadãos. O nome desse livrinho, você já sabe, se chama Constituição da República Federativa do Brasil. Então, eu queria, na segunda parte aqui, Érica, me reportar à Constituição, ao que ele fala das atribuições da nossa presidente do Senado, dos membros da mesa e do próprio Senado Federal. Pessoal, a gente vai ver agora alguns momentos no qual ele vai falar sobre o portal, né, do Senado, que tem uma parte que trata aí da trajetória da história do Brasil em relação à independência, com o mapa do Brasil da época e depois com alguns pontos aí, desde revoluções, alguns momentos aí de alterações na história. Bom, fenômenos históricos muito importantes da historiografia brasileira são destacados na fala do Randolph. Bom, é bacana que ele vai mostrando, né, e vai comentando, falando as datas. Por exemplo, agora a gente vai ver um pouquinho sobre o estado de Mato Grosso, uno ainda, né? Não tinha divisão de Mato Grosso do Sul, que ocorrera no ano de 1979. Ele comenta um pouquinho sobre isso. Vamos acompanhar. Na segunda metade do século passado. O Mato Grosso era um Mato Grosso. Aliás, a divisão do Mato Grosso só vem ocorrer, as divisões do Mato Grosso só vem ocorrer em metade do século passado. O território federal de Rondônia, criado em 1943, e o Mato Grosso do Sul só é criado em 1979. Bom, não sem razão, ele apresenta muito um pouquinho sobre a história de Pernambuco, comenta um pouquinho sobre as revoluções e revoltas que ocorreram, né, no estado de Pernambuco. Estado, né, no qual ele tem uma grande festividade. E Pernambuco era gigante, né, Manuel? Por que Pernambuco era gigante? Aliás, porque Pernambuco ficou menor, essa pergunta a ser feita. Por conta das revoluções que ocorriam em Pernambuco. A cada revolução, decapitavam os líderes revolucionários e decapitavam também o território da então província de Pernambuco. Pernambuco possuía todo o oeste baiano, que era a província de São Francisco. Pernambuco possuía as Alagoas, que era a comarca das Alagoas, né? Então, a cada revolução, um pedaço do território também era tirado. Nesse portal, adentrando onde já está marcado, vocês verão como foi a revolução em cada um daqueles momentos. Já que estamos falando de Pernambuco, vamos lá, Manuel, em Pernambuco. Aí lá a gente conta a Revolução de 1817, olha lá o que eu falei, olha a bandeira mais embaixo aí, Washington. Olha a bandeira, não era a mesma de hoje, só que era a bandeira com as 3 estrelas, os 3 estados federados, as 3 províncias federadas de então, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e a Paraíba. Bom, a reunião segue, né, na sequência como uma grande aula sobre as constituições que o Brasil já teve, né? Desde a sua Constituição de 1824, que era uma Constituição evoluída para a época, né, nos moldes com as correntes iluministas, né, sobretudo tocando em pontos que até então, enquanto um país colônia, né, ou enquanto um país sem Constituição, não tocou. A Constituição de 1824 tem essa diferenciação. Entretanto, eles vão falando no decorrer da palestra sobre, né, as dificuldades, as idas e vindas, os avanços e os retrocessos das várias constituições que o Brasil já teve. Acompanhe. Devido à disposição dos brasileiros a construir as suas emancipações, a não concordarem com o jugo colonial anterior, a se afirmarem
enquanto povo, enquanto cidadãos. Então depois vão essa parte, e eu falei de cidadãos. Sobre cidadãos, aí me lembra uma outra parte do portal do Senado que o Washington vai procurar aí para nós, que é a parte em que a gente encontra a Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos a ela aí, Washington. Onde é que encontra a Constituição da República? E aí depois chega o Eduardo Bueno, né, com muita pompa, aquele jeitão dele meio diferente, né, meio esquisito, meio na pinta de artista. E com um viés meio fazendo críticas à historiografia padrão, eurocentrada, ou com a história contada daqueles que são dominantes, daqueles que ganharam, né, os homens brancos e ricos da elite. Ele vem contar uma outra história. Ele chama muita atenção na sua fala, na fala dos dois, tanto do Randolph como do Eduardo Bueno, a questão de defesa da democracia, defesa da pluralidade, como a gente vai ouvir agora o Eduardo falando, que qualquer que seja a ditadura, não vale, a gente tem que lutar com unhas e dentes e ter nojo da ditadura. É isso. Eu acredito na pluralidade. Eu tenho um lado bem claro e bem específico, e inclusive nem é tão de esquerda quanto um monte de gente acha, né? O meu lado é mais para cima do que para os lados, né? Mas eu acho que essa é uma casa plural. O que a gente não pode aceitar nessa casa é pessoas defendendo a ditadura, né? Isso é inadmissível. Né? E nesse sentido, Randolph é uma dos raios luminosos aqui para tentar varrer essas trevas. Mas por que essas trevas existem? Não, eu queria dizer uma outra coisa. A gente se preocupa com o Brasil, é óbvio, o Brasil vive uma situação preocupante. Mas vejam o resto do mundo. Os Estados Unidos, vejam os Estados Unidos mesmo sob o governo Biden, né? Que num dia libera, a Suprema Corte americana libera o posse de armas em Nova York, na rua, uma cidade que baniu armas há um tempão. Aí agora pode andar armado no World Trade, ali no monumento do World Trade Center, ali, né? No dia seguinte, ao ter liberado essa posse de armas em qualquer lugar sem justificativa, proíbe o aborto depois de 50 anos. Se dizendo a favor da vida, quando no dia anterior tinha votado a favor da morte, e dessa vez também, né, de certa forma. Aí você vê a França, um país, a Égalité, Liberté, Fraternité, 40 milhões de pessoas votaram na Marine Le Pen, aquela excrescência, aquela mulher horrorosa. É verdade, não, porque a gente tem que dizer que essas pessoas são horrorosas, né, de preferência na cara delas. Eu não disse ontem na cara daquela porque eu era um convidado no lugar, mas na minha casa ela não entrava, tomava uma cabeçada. Então você vê a Holanda, graças a Deus foi às urnas e esmagou ali a direita, mas tinha um candidato de direita. A Alemanha nem se fala, né? Então, um mundo perturbador, dentro do qual o Brasil se insere também com esses momentos de perturbação. Mas bom, tá bom, né? Um breve resumo do que aconteceu. Por fim, os alunos ali tiraram fotos, pediram assinaturas, né, e dedicatórias nos livros, e alguns escreveram na Constituição Federal. E é muito importante, né, fortalecer o debate inteligente. Vamos sempre pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Valeu, até mais.